Olá, boa noite. Estou esperando a Rumi entrar aqui. Só um minutinho. Esperando mais o pessoal chegar. Vamos esperar mais um pouquinho. Só um minutinho que a gente está tendo probleminhas técnicos aqui para poder entrar. Eu vou sair um pouquinho e eu volto daqui a pouquinho, porque eu tô tendo problema aqui com a outra terapeuta, tá bom? Olá, boa noite. Oi, Alex. Nancy, tudo bem? Kimiko, Cris. Eu tô esperando aqui chegar, que ela tá tendo problemas para entrar aqui. Ela não tá sabendo como enviar uma solicitação para participar ao vivo. É, Rumi, você tem que solicitar para entrar ao vivo. Deve ter algum botão aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. A Nancy tinha colocado aqui, Kimiko enviou uma solicitação para participar. Como é que vocês fizeram para. Ah, tá aqui. Tô aguardando a Rumi entrar. Ah, agora deu certo. Ah, agora sim. Sim. Agora sim. Estamos aqui todos. Aguardando o pessoal entrar também. A gente vai dando um tempinho enquanto o pessoal vai entrando aí. A gente vai aproveitar para dar uns recadinhos, tá? A gente vai hoje oferecer alguns bônus para quem ficar com a gente até o final dessa live, para quem participar, interagir, inclusive, né? Tirar suas dúvidas e perguntas, porque, gente, a live é um bate-papo. E aí a gente tem que aproveitar, porque é uma oportunidade que a gente tem para aprender e para tirar muitas dúvidas que a gente tem a respeito, né, dos tratamentos, das terapias alternativas.
Então, a gente vai depois fazer uma oferta para vocês como gratidão quando terminar essa live. Para quem ficar até o final, a gente vai oferecer para vocês aí uma surpresa. Então, fica aí até o fim, até porque os assuntos que a gente tem para tratar aqui é de interesse, né, de todo mundo, né? Então, a gente já vai iniciando e eu gostaria, então, de me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é Ângela Esteve, a, a minha página no Instagram é Ângela Esteve 17 e vocês podem, então, entrar em contato comigo por lá, me seguir, até porque os bônus que nós vamos dar é para quem seguir eu e a Rum. Então, a gente vai oferecer depois no final da nossa live. Eu trabalho com terapias alternativas já há 17 anos, né? Eu comecei com apometria, fazendo tratamentos de apometria, depois eu fiz cursos, fui trabalhar com as mesas radiônicas, depois também com mesa psiônica, também com hipnose clínica, e atualmente também estou agora entrando para a área do Reiki, né? Já estou me formando Master em Reiki nesse final de semana. Então, a gente tem bastante ferramentas que a gente pode estar ajudando as pessoas nesses momentos, porque a gente sabe que a saúde do nosso corpo não depende apenas de remédios e de médicos, mas depende tão e principalmente do nosso estado mental e emocional, que é o que vai influenciar, né, em toda o nosso agregado espiritual. E eu agora gostaria que a Rumi também se apresentasse, né? Falasse um pouquinho da experiência dela, do trabalho dela, porque afinal de contas a gente vai juntar os nossos esforços aqui para poder ajudar vocês também. Então, pessoal, muito boa noite para vocês. Eu sou Rumi Kodama, terapeuta holística também, né? Atuo na área de gestão de emoções, e a minha especialidade é florais de Bach. Mas, além dos florais de Bach também, eu sou reikiana, na verdade, sou terapeuta reiki, utilizo várias técnicas de reiki, e também ajuda as pessoas através de outras técnicas também, como o PNL e outras mais. Mas o importante é que, na verdade, o que a gente procura é melhorar as nossas emoções, né? E aí, né, nessa época que nós estamos vivendo, temos muitos problemas também, até de saúde, por causa da ansiedade mesmo. Esses dias andei falando com uma amiga que ela ficou até doente por causa desse problema da pandemia, porque ela nunca teve esse problema de inadimplência, e ela, na verdade, foi parar no hospital com uma pressão muito alta, né? E isso pode ser muito bem controlado através, né, de florais, né, que são coisas bastante neutras, né, que a gente chama, porque não colaterais. E também, na semana passada, nós tivemos um artigo que falava que o Conselho Nacional de Saúde recomendou ao próprio Ministério da Saúde que recomendasse as terapias integrativas, que são o reiki, a aromaterapia, a massagem, acupuntura, né, florais, e várias técnicas, né, várias terapias que, na verdade, até o governo ele reconheceu que há 2 anos, né, essas técnicas iriam ajudar muito na cura das doenças. Então é isso, pessoal. Eu tenho muita história para contar, mas hoje nós vamos tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E vocês podem estar
fazendo as perguntas para que possamos, né, dar continuidade no nosso trabalho. Não é isso, Ângela? Isso mesmo. A gente sabe que a pandemia ela não afeta apenas a questão do vírus, a questão pulmonar e a questão de ser contaminado ou não. Muito mais do que isso, ela é muito mais abrangente. Ela mexe com toda, está mexendo com toda a estrutura, né, de uma sociedade, está mexendo com valores, está mexendo com situações que nós não estamos sabendo lidar, e a gente está vendo muita gente aí, a gente que é terapeuta, eu tenho muitos clientes, já atendi milhares de pessoas nesses 17 anos aí de trabalho intensivo nas terapias, fora o trabalho voluntário que eu faço também em centro espírita. Então, são milhares de pessoas. E a gente vê que pessoas, inclusive, que tinham um equilíbrio, né, maior, estão entrando em parafuso mesmo. Não estão sabendo lidar com a situação, porque é realmente difícil. Não é uma situação fácil. Para nós que somos terapeutas, também não é fácil, não. Porque às vezes as pessoas falam assim, você é terapeuta, você está acima do humano. Não, nós não estamos acima do humano. Inclusive, eu devo confessar que a Rumi é minha terapeuta floral, tá? Ela que me acompanha, e terapeuta também precisa de terapia, isso é muito importante. Vocês sabem que os psicólogos sempre precisam de um psicólogo para fazer um acompanhamento. O terapeuta também precisa de outro terapeuta. Atualmente, a Rumi tem sido assim, tem sido assim um porto seguro para mim, porque eu lido com muita gente e com muitas energias. E os problemas são diversos, não são só problemas de saúde. Os problemas maiores que a gente tem enfrentado são de ordem mental e energética. Então, assim, a parte mental é quando a pessoa não está acostumada a vivenciar uma situação nova, como, por exemplo, ter filhos dentro de casa o tempo todo. Não ter aquela rotina de levantar, tomar o banho, pegar a condução e ir para o trabalho, e desenvolver o seu trabalho, e depois voltar para casa. Isso foi tudo quebrado. Então, a pessoa... essa semana eu estava conversando com uma cliente que ela falou que acordou, começou a trabalhar, entrou em reunião online e era 8 horas da noite, ela estava com pijama que ela não chegou a tirar. Quer dizer, nem as empresas, nem as pessoas estão conseguindo manter uma disciplina e uma rotina. Então, eu já ouvi de vários clientes dizendo para mim que estão trabalhando mais agora do que antes. Se antes já não tinha tempo para nada, agora que estava pior ainda. Então, nesses momentos, a pessoa precisa de uma terapia energética, primeiro, porque há um gasto de energia muito grande, e também mental, porque ela precisa de ter um apoio, precisa de uma pessoa que o apoia. E aí é que entram as terapias alternativas, porque às vezes, gente, a pessoa ela não precisa de remédio. Ela não precisa de tomar porque existe remédio da alegria? Existe pílula da alegria? Não. Acontece que são várias emoções que, né? E cada pessoa, na verdade, tem que se equilibrar através de várias técnicas, né? E os florais, na verdade, nós temos uma composição de 38 essências, e dessas essências tem uma que é particular para você, né? Porque muitas vezes o estresse, a emoção mais forte, né? Como acontece hoje, tem várias causas, né? Muitas vezes é aquele filho que é estressado, e isso acaba estressando a mãe também. Muitas vezes a esposa tem
problemas com o marido, né? Problemas de divergências, né? Porque ela não estava acostumada com aquele marido o dia inteiro dentro de casa, né? Como você falou, saía para trabalhar e só voltava à noite, né? Então, hoje, nós podemos tratar, né, as nossas emoções, que 80% dos nossos através das emoções. Então, é muito importante, gente, que a gente possa se equilibrar, né? E através desse equilíbrio, dessa gestão das emoções, a gente consegue, de repente, não ficar doente, né? Porque o Dr. Bach, ele já falava, 80% dos casos, na verdade, vem de emoções mal resolvidas, né? Então, coisas assim muito simples, né, podem acontecer assim, só tomando o floralzinho. A Ângela mesmo, ela teve um problema de estresse aí por um período e ela mesmo sabe que só os florais acabaram ajudando, né? Os florais, o reiki também, né, acabaram ajudando. Mas vocês que têm problema de ansiedade, na verdade, é uma coisa muito abrangente, né? Tem várias causas de ansiedade. Inclusive, tem pessoas que, ultimamente eu atendi uma psicóloga que tem o problema de ansiedade, mas que vem da infância, coisas que foram mal resolvidas na infância, né? Então, a gente tem que ver tudo isso somado a esse estresse todo de você ficar dentro da sua residência e não ter esse contato, muitas vezes, também com a natureza, isso acaba afetando a nossa mente. Então, vamos cuidar, né, do nosso corpo, né, fazendo atividade física e, ao mesmo tempo, também cuidando da nossa saúde emocional e mental também, né? Tudo isso a gente consegue através das terapias. E a Ângela também, ela trabalha com outra técnica, né, muito interessante, que outro dia eu acabei passando também pela terapia, né, e eu não conhecia. E eu gostaria que ela falasse um pouco, né, dessa mesa quântica que ela usa para o tratamento das emoções também. Né, Ângela? Isso mesmo. Uma das coisas que a gente tem percebido, que tem acontecido de um tempo para cá, e principalmente depois do período da pandemia para cá, é que muitas questões de passado das pessoas estão vindo à tona. Porque antes a gente tinha uma correria tão grande que não dava nem tempo de reflexionar um pouco a vida. E agora, dentro de casa, as pessoas estão tendo muito contato consigo mesmas. E muitas questões, algumas oriundas da própria infância, e outras oriundas até de outras vidas mesmo, que estão lá no seu inconsciente, estão emergindo. E, às vezes, comportamentos que a pessoa se vê, inclusive, surpreendida de estar tendo esse tipo de comportamento. Nós temos uma ferramenta que é a mesa rede cristalina, que a gente chama de mesa psiônica, onde nós tratamos essas questões, principalmente as questões de infância, porque parece que é tudo muito simples, mas não é tão simples assim, porque tem muita coisa que a gente passa na vida, ou que a gente sente, que não é nosso, cujo genes está justamente no nossos genes, os genes latentes lá dos nossos pais. Porque a criança, quando ela está sendo gerada, do 0 até os 7 anos, ela vive todo o mundo emocional da mãe. Então, se a mãe passou uma tristeza muito grande durante a gravidez, se ela teve problemas de relacionamento, tudo isso vai começar a repercutir
na criança, vai ficar no registro dela, do DNA dela. Quando ela entra na fase pai, que é a fase dos 7 até os 14, 15 anos, que é a fase do mundo, que a criança vai para o mundo, ela tem a outra fase em que ela se espelha e vê o mundo com os olhos do pai. Ora, a falta de um pai ausente, um pai que bebe, por exemplo, é um pai ausente. Tudo isso vai causar reações nessa criança que ainda está vivendo o seu período encarnatório, que vai desencadear comportamentos no futuro que às vezes a gente tem sentimentos, comportamentos que nem são nossos. Eu sempre falo, né, para os meus clientes, e conforme a gente vai ficando mais velho, mais a gente vê como que a gente está igualzinho ao nosso pai, à nossa mãe. É impressionante. Quando você menos percebe, você está usando até, muitas vezes, o mesmo vocabulário que eles. E aí a gente pega muitos desses comportamentos e muitos dos sentimentos que não fazem parte da pessoa. Sentimentos de tristeza, medos embutidos inconscientes que estão lá dentro da pessoa e ela convive durante tantos anos com isso. E aí o que a gente faz? Através de uma ficha de anamnese, nós vamos analisar todas as questões, vamos fazer todo um levantamento e a mesa rede cristalina é uma mesa quântica, de energia quântica. Então, lá a gente consegue desprogramar e programar os genes latentes do DNA. Então, a gente chama essa mesa de terapia breve, porque ela traz, assim, respostas. E, assim, gente, eu vou falar para vocês, e sem medo, e isso não é mentira, eu tenho, na mesa psiônica, hoje, mais ou menos uma média de 200 clientes, e 99% dos meus clientes me deram feedbacks satisfatórios. E, assim, houve uma mudança muito grande de vida depois de fazer o tratamento. Muitas coisas que faziam parte da emoção e que acabaram vindo para fora. E aí que a gente se une, muitas vezes, com outros terapeutas, porque você põe isso para fora, você faz a desprogramação. Mas aí eu vejo que um floral ajuda a pessoa a lidar depois com essa nova vida que ela vai ter. Porque depois de passar por essa fase, ela começa a ter um outro tipo de comportamento. Então, o floral, ele vai agir também dentro da sua psique e vai ajudar e muito. As mesas radiônicas trabalham, são assuntos pontuais, são aqueles assuntos que a gente, qualquer coisa que esteja, que a gente chama que está amarrado na nossa vida, então na mesa radiônica, com as energias quânticas da mesa radiônica quântica, a gente consegue destravar essas energias. E o que trata, então, essas mesas radiônicas? Tudo. Qualquer coisa. Que foi o tratamento que a Rumi passou. Qualquer coisa. Você pode, se você está com um problema financeiro, problema de trabalho, mudança de carreira, problemas com alguma doença, está sentindo que tem alguma energia ruim dentro de casa, gente, a mesa radiônica, a gente tem uma gama de ferramentas onde a gente pode trabalhar tudo isso. Então, assim, é muito importante que a gente tenha conhecimento que tudo na vida, gente, tem solução. Não tem nada que não tenha uma solução. O que a gente precisa ter é informação para procurar a solução certa. Porque também não adianta procurar psicólogo, psiquiatra, psicanalista, todos os psi da vida e fazer um monte de tratamento e não se melhorar. Porque, no fundo, a pessoa só vai achar sua melhora quando ela quer melhorar, quando ela se dispõe a melhorar. Não existe nenhum terapeuta e não existe nenhum médico no mundo que vai te trazer a solução para o seu problema, vai pegar o seu problema para ele e resolver para você. Não adianta. Eu sempre digo isso, inclusive para os meus clientes, que nem comprimido salva. Porque se a pessoa não acreditar no comprimido que o médico está dando, se ela não acreditar no processo de cura dela, ela não vai se curar. E aí, nem Jesus descendo à terra.
que ele já fez isso e não curou todo mundo, né? E nem todo mundo que ele curou também se permaneceu curado. Porque a cura, ela só acontece a partir da nossa mudança de comportamento também. E eu acho que essas terapias, que né, a Rumi me parece que ela faz uma terapia de PNL, que ajuda, né, Rumi, nessa mudança de comportamento. Fala um pouquinho. Sim, na verdade, a gente busca, né, traumas que a pessoa teve, né, durante a vida, só que esses traumas, eles têm que ser ressignificados, e muitas vezes a pessoa vai vivendo só aquele passado, né, um passado triste, né, e não consegue sair dessa vibração. Então, a PNL, junto com os florais, porque os florais, na verdade, ajudam também a mudar a nossa vibração. Ele traz a consciência, porque a pessoa, na verdade, nem precisa, vamos dizer assim, Eu não sei para vocês aí, mas aqui travou para mim a Rumi falando. semana, 15 dias, vai notar uma diferença, talvez no seu comportamento, ou talvez, né, alguém da família vai estar observando, né? Olha, do autoconhecimento, né? O autoconhecimento é tudo. Eu mesmo passei problemas de saúde, né? Inclusive, há muitos anos atrás, eu tive uma doença autoimune. Isso já faz 16 anos, né? E eu tive esse problema, um problema renal. Fiquei internada por mais de 15 dias. E aí, quando eu saí do hospital, o médico, por toda a minha vida. Só que eu não aceitei isso, né? E aí eu fui em busca de coisas mais naturais, porque eu nunca, vamos dizer assim, gostei de tomar remédios, né? E aí eu fui em busca, primeiro para me tratar, através do reiki, dos florais, e aí eu gostei tanto que eu queria passar isso para as pessoas, né? Que as pessoas também vissem nas terapias uma forma de se curarem, porque a gente não precisa dos remédios, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa saber como agir diante de certas atitudes das pessoas, saber como agir diante do nosso próprio comportamento, né? De saber como que nós podemos controlar as nossas emoções, né? Muitas vezes você passa momentos de raiva no seu trabalho porque o seu chefe te deu uma bronca, né? Mas se de repente você estiver tomando um floralzinho, tudo isso vai passar de uma forma mais leve, né? E você não vai ficar remoendo, né, aquela bronca, né? Então, vamos dizer assim, é uma coisa assim muito sutil. Ao invés da pessoa estar lá tomando um antidepressivo, né, a gente pode estar tomando um floral, que vai ser uma coisa muito mais leve e sutil. Aliás, a semana passada, eu estava lendo um artigo que falava que durante esse período aqui da pandemia, aumentou 22% o consumo de Rivotril, né? Então, é uma coisa, né, muito triste, né? Porque as pessoas elas vão tentar melhorar, né? Mas indo atrás desse... Através de pílulas, né?
É, o que é muito ruim, porque, na verdade, todas essas medicações, elas trazem consequências, né, para o nosso corpo, né? São drogas, né? E aí o nosso corpo, com o tempo, vai ressentir tudo isso, né? Algum órgão que vai começar a reclamar, né? Dessa medicação que vai sendo tomada, né? Por um período muito extenso e, de repente, a pessoa fica até dependente dessas medicações. Então, as terapias estão aí, pessoal, para vocês, né, nesses momentos, né, se empoderarem, né, dessas terapias para que haja uma melhora aí nas suas emoções, né? Então, eu acredito Essa que... terapia, eu acho que todo mundo deveria ter um terapeuta. Ó, eu já tenho a Sim, minha com aqui, né? certeza. A gente troca terapias, né? Uma cuida da Sim, nós outra. E é fazemos, importante, é nós importante essa troca. terapeutas, a gente faz uma troca, né? Sim, sim. E sabe por que que é importante isso? Porque nós enquanto terapeutas, a gente trata muito bem os outros. E Sim, até a gente se desdobra muito com isso. Então, a gente precisa de ter um outro terapeuta para ajudar a gente. Até porque nós, seres humanos todos, não somos capazes de nos enxergar 100%. A gente precisa da outra pessoa para enxergar para a gente. Porque sim. senão cada um resolvia o seu problema e pronto. Mas não é assim que É, funciona. Tanto é que a nossa evolução, ela se dá através do convívio social. E é por isso que a uhum, gente está tão abalado. Porque o convívio agora se tornou um convívio online. E nós não estamos acostumados. O nosso uhum, aparelhamento psicoespiritual não está acostumado a viver enclausurado. A gente sim, está acostumado a ter a troca, porque quando a gente está na conversa com uma pessoa, pessoalmente, você está olhando para ela, você está trocando neurotransmissores. Você troca dopamina, serotonina, tudo isso na hora que você está conversando. A mãe, quando amamenta uma criança e ela olha para a criança, ela está fazendo essa troca. Então, essa troca é que nos alimenta emocionalmente. E o que está acontecendo? A gente não está tendo essa oportunidade de ter essa troca. Então, se antes, já por causa de uma vida conturbada, as pessoas já começaram a ter baixa da produção de neurotransmissores, imagina agora. Por isso que agora vão procurar remédios, porque o que o remédio que o psiquiatra dá quando a pessoa está depressiva, o que ele faz? Ele vai criar neurotransmissores artificiais. sim. Mas a gente Uhum, pode fazer, isso aí somos nós que produzimos. Gente, 10 minutos de exercício físico, o seu cérebro já começa já a liberar neurotransmissores. sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho costume, quem me conhece sabe, eu vou para academia praticamente todos os dias. Eu pratico, estava praticando, né? Agora parei, né? Mas eu pratico natação. Então, eu tenho uma vida, digamos assim, de preparo físico bem forte. Isso já de muitos anos, acho que desde sempre. Então, para mim, quando entrou nesse processo de enclausuramento, foi muito difícil. Foi quando até foi nessa época que eu procurei a Rumi, porque eu comecei a me sentir como se eu estivesse enjaulada. Eu não tinha por onde expandir toda a força, isso e aquilo. E aí, o que eu fiz? Além dos florais, que ela me acompanha e ela receita, isso é muito importante também. O outro ponto. As pessoas, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo que pegou na internet que o floral tal serve para tal coisa, outra coisa, e fica fazendo composição sozinho. Gente, não façam isso. Todo remédio que a gente toma, ele é proveniente das plantas. Você acha que um chazinho não faz mal? Dependendo da planta que você usar para fazer o chazinho, faz mal sim. Pode te dar uma taquicardia, pode te levar a óbito.
Portanto, o floral, só quem pode receitar o floral é o terapeuta, porque o terapeuta estudou, o terapeuta vai te ouvir, ele vai avaliar suas emoções, ele vai saber o que receitar para você. E nas quantidades e do jeito certo. E ele falou, você viu o resultado do exame ou olhou no Google? Eu falei, não olho. Quem tem que saber é o médico, não é isso? E a gente tem que tomar esse cuidado também com as terapias florais, com as terapias naturais. Somente quem estudou e sabe o que está fazendo é que pode realmente fazer a formulação. E nessa época, quando eu fiquei meio assim, porque estava sem atividade física, eu comecei a fazer dentro de casa. E aí a atividade física aliada aos florais da Rume, nossa, me deram um alívio muito grande. E isso é importante porque se funcionou para mim, eu sou tão humana quanto qualquer um, funciona também. Não vamos deixar de fazer. O que nós precisamos agora é criar rotinas. Criar rotina dentro de casa. Não é porque a gente está dentro de casa que você vai deixar de trocar de roupa, de tomar banho, de fazer uma escova no cabelo, ou de barbear, ou de fazer as coisas. A gente tem que ter essa rotina. Isso faz parte da nossa saúde mental. Porque senão não adianta, né? Tanta terapia, Sim. tanta coisa, e a pessoa fica lá depressiva no sofá, né? Ou só assistindo televisão também, que também não é uma coisa muito boa, porque a gente já entra na área da hipnose, né? Ficar muito tempo só com o celular e televisão e computador na frente, que não seja para trabalho, ele começa a dar danos mentais também. Eu gostaria que vocês, na medida que a gente está falando, que vocês colocassem perguntas. A gente está falando muito, né, e não está deixando oportunidade, mas a gente está lendo aqui, então eu Isso aí, gostaria que vocês pessoal. perguntassem. Pode perguntar aí, que na medida do possível nós vamos estar respondendo, né, as dúvidas que começarem a surgir aí para vocês, né? E aí, quando a Ângela falou, né, de fazer atividade física, não só atividade física, mas a pessoa que trabalha em home office, ela deve estar seguindo a mesma rotina, como se fosse trabalhar, né? Se vestindo até adequadamente, não trabalhar de pijama, né? Porque tem muita gente que acha que trabalhar em home office tudo bem, ficar de qualquer jeito, mas na verdade isso você vai treinando o seu cérebro, tá? Para que ele pense, né, que você está indo trabalhar mesmo. Se arrumar, né? Bom, primeiro você pode estar começando com uma atividade física, acorda, né, já faz uma atividade física e depois entra no seu trabalho. Mas também vamos nos vestir adequadamente, né? Porque isso é muito importante. E também, como nós estamos nesse período de quarentena e não sabemos quando vamos retornar às nossas atividades normais, o importante também é que você faça um planejamento para a sua vida, né? Até um planejamento a longo prazo ou a médio prazo, porque isso faz com que você crie uma nova alegria, uma nova energia, né? Porque, na verdade, quando a gente começa a ficar numa rotina, tudo começa a ficar muito chato. E aí que vai aumentando o nosso estresse, né? Então é importante, você vai trabalhar em home office, se arrume, né? Se vista como se fosse para um trabalho e, ao mesmo tempo, também vamos fazer os nossos planejamentos a médio prazo. O que você gostaria de estar fazendo daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, né? Planejando um passeio, uma viagem, porque nós esquecemos de tudo isso.
quando nós entramos nesse confinamento, né, muitas pessoas, na verdade, elas ficaram muito desanimadas, né? Então, é importante falar, no final do ano eu vou estar fazendo uma viagem para algum lugar muito especial, né? Então, isso ajuda o nosso cérebro a ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque senão a gente vai ficar só na batidinha, né? De estar trabalhando só em home office, né? E aí, até para passear, a gente não tem mais esse gosto, porque você não pode ficar saindo, né? Então, de repente, assistir alguns vídeos de lugares que você gostaria de estar conhecendo, isso é muito importante, para que a gente tenha, né, esses sonhos. Os nossos sonhos não podem morrer, né? Então, vamos praticar tudo isso, porque é muito importante que a gente consiga viver de uma forma mais alegre. Aliás, é isso Traçar que os florais vêm objetivos trazer. também, né? Não Traçar entendi, desculpa. objetivos. Tem tanta gente que está aproveitando esses momentos, que está mudando de profissão. Eu vi muitas pessoas, eu converso com muita gente, né? E graças a Deus tenho bastante clientes também que trocam ideias, e assim, tem muita gente que está se achando em outra carreira, fazendo Isso, transição verdade. de carreira. Fazendo Olha uma que coisa transição, bacana. fazendo uma transição de carreira, porque, na verdade, às vezes você está indo para o seu trabalho, mas está indo desgostoso, né? Sim, Então, para a pessoa ser feliz, ela tem que seguir aquilo que ela gosta, né? Nós nascemos com um dom, então não adianta você estar fazendo uma coisa que não é do seu gosto, né? E, ultimamente, muitas pessoas estão tendo esse insight. Aliás, até os florais ajudam nessa parte da pessoa ter mais um foco, uma clareza e um objetivo para a sua vida, né? Então, os florais não são só para tratar esse lado do estresse, ansiedade, ô ele serve Rumi, também para dar um Rumi, foco. Oi. tem tem uma pessoa aqui, acho que é Liz Campos, está perguntando qual é o melhor floral para ter em foto. Então, na verdade, é como eu falei para vocês, os florais são muito pessoais, né? Um dos florais que a gente pode estar indicando é o Wild Oat. O Wild Oat, a gente trabalha num direcionamento e numa clareza, e principalmente para situações, né, de pessoas que ficam meio desanimadas. Eu ajudei muito uma pessoa que estava prestando concurso público, né? E que ela ficou firme nesse objetivo dela, né? Focada e conseguiu passar, né? Os florais ajudam muito nesse sentido, da pessoa ter mais foco, mais clareza, né? Então, mas na verdade não é só isso, E né? A olha, eu gente vou tem que falar, estar um vendo floral outras desse, coisas. e eu vou falar para você que um floral desse aliado a uma mesa radiônica não tem para dar errado de jeito nenhum. Não Sim, pode dar verdade. errado. Porque a Olha, pessoa fica. eu, inclusive, vou até pedir licença, porque eu vou falar de uma experiência pessoal que eu acabei de passar. Foi assim, 10 minutos antes de entrar aqui ao vivo. O meu filho acabou de me mandar uma mensagem no WhatsApp. Eu tinha feito, ele tá vivendo esse momento de transição de carreira, e um pouco antes de eu entrar, a gente tinha feito uma mesa para ele, agora faz acho, questão de um mês atrás, mais ou menos, e ele já veio aqui me dando a notícia que já fechou o local onde ele vai abrir o negócio, me mandou o vídeo, me mandou as fotos comemorando. Então, tem sim, gente. Às vezes as coisas a gente não quer acreditar, mas tem coisas que às vezes ficam amarrando a vida da gente que não vai para frente. E isso existe. A parte energética, a parte espiritual existe sim. E a pessoa, muitas vezes, ela fica andando ali, patinando, 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 e não sai daquela situação.
precisa fazer uma limpeza energética. Se não fizer essa limpeza, a pessoa fica, como que a gente diz, amarrado mesmo. A gente fica amarrado. E, e eu acho que essas terapias energéticas aliadas com essas terapias que vão mexer com o nosso fundo emocional, elas são, assim, super amiguinhas, sabe? Eu acho que elas dão muito certo. Eu digo por mim, por experiência pessoal, e em nome, eu peço licença que tenho clientes meus que estão aqui, mas em nome de vocês também, porque eu toda semana, principalmente agora nessa fase, eu tenho recebido depoimentos de clientes que eu atendo, me falando das, das conquistas que estão conseguindo neste momento de pandemia, destravando essas energias negativas. Então, isso é muito gostoso a gente ouvir isso e saber que tem um monte de gente dando certo. Vamos olhar as coisas pelo lado certo, gente. A gente não pode ficar olhando a nossa vida apenas com números de mortos por dia. Sim. Porque isso vai acontecer. Isso aconteceu com a gripe espanhola, isso está acontecendo agora. Sabe, não tem como a gente parar esse processo. Não tem como capturar o vírus lá no ar. Não tem como. O que a gente tem que fazer? Tomar os cuidados que tem que tomar. Sabe? Vamos andar de máscara, sim, vamos respeitar o distanciamento, vamos procurar trabalhar em casa, sabe? A gente hoje tem que agradecer a Deus que essa coisa aconteceu agora que a gente tem essa comunicação. Imagina se isso tivesse acontecido há 15, 20 anos atrás. Gente, em 95 eu trabalhava na área corporativa, a internet era discada. Não tinha como. Então a gente tem que pensar isso. Uma outra pergunta também, que está sendo feita aqui pela Rosimeire, é se os florais ajudam a perder peso. Sim, na verdade, podem ajudar, sim, porque, na verdade, as pessoas que têm problema de obesidade, elas são pessoas ansiosas, né? E a gente trata a ansiedade, não no sentido de perder peso, mas não, no sentido de controlar essa ansiedade. Aí a pessoa controlando a ansiedade, ela vai passar a comer menos, né? Mas isso também requer, às vezes, uma desprogramação, tá? Porque, às vezes, essa questão do comer muito, ela pode vir de alguma coisa de infância, e geralmente também, é um relacionamento com a mãe, que a gente já sabe, né, pela metafísica da saúde, e a gente tem que resolver essa questão dela de infância, e às vezes chega a pegar até uma questão até de um pouco de vida passada. E aí a gente consegue desprogramar isso daí na mesa psiônica e também com a hipnose. A hipnose que a gente fala é da auto-hipnose. Aí a gente tem exercícios de auto-hipnose que ajudam a pessoa. O exercício aliado com o floral, o resultado é certeiro. Porque depois a gente tem também, claro, né, uma rotina para perder peso, porque não adianta você tomar floral e fazer auto-hipnose e depois esquecer da vida num pacote de biscoito. Não tem como. Isso serve tanto para a questão do emagrecimento como para qualquer situação de vício também. Tá? A gente sempre alia esses 3 tratamentos juntos, a hipnose com a mesa e os florais. É perfeito para fazer esse tipo de tratamento. Está perguntando para a menopausa o que você sugere. Tá, tem uma outra pergunta aqui anterior, de uma criança que morde o tempo todo a gola da blusa. A gola da blusa, né? Na verdade é assim, precisa ver que tipo de emoção que a criança traz, mas um floral que pode estar ajudando bastante, né? É o Cherry Plum, né? É um floralzinho que vai trazer mais controle para a criança. E aqui, quando a pessoa fala sobre a menopausa também é uma coisa assim muito extensa, né?
precisaria ver qual tipo de emoção que a pessoa vai me trazer, né? Não adianta eu falar, floral tal é para menopausa, se eu nem conheço a pessoa, eu preciso ver que tipo de problema ela tem com a saúde, muitas vezes problemas no chakra laríngeo, comprometimento na tireoide, ou muitas vezes com a parte dos órgãos sexuais, então não consigo dar um floral para menopausa. Vai depender Gente, não da existe pessoa. assim. Acho que é bom explicar assim, dentro do campo emocional não existe uma pílula para isso e uma pílula para Sim, aquilo. não. Nem um É foral para isso, nem para específico. aquilo. Existe uma emoção a ser Sim, tratada. Aí, quando se trata a emoção, muitas vezes não é um floral, às vezes são dois, três, sim. quatro. Dois, Então, três. assim, não, Porque não na existe verdade, essa forma mágica. Precisa tratar sim, a emoção, porque a outra, a questão que a gente tem que ver dentro das terapias alternativas é que a gente não trata apenas o efeito. A terapia alternativa, a terapia holística, ela vai em busca da causa. Por isso que precisa de ter um terapeuta orientando. Porque o sim. terapeuta vai procurar a causa do que está levando isso. Muita gente passa Então, pela na menopausa e passa verdade, bem. sim. Então, na verdade é o seguinte, nós não tratamos a doença, nós tratamos o doente, é a pessoa, né? Tratamos as emoções da pessoa. Então, não adianta a pessoa perguntar qual que é o floral, né, específico para uma doença, né? A doença, ela veio por causa de uma emoção mal resolvida. Então, nós precisamos conhecer essa pessoa, né? Antes disso, não tem como receitar. Eu receitei alguns mais específicos por uma situação mais específica, né? No caso de um direcionamento, ter mais clareza, aí sim. Mas pode ser associado a outros florais que podem estar ajudando neste momento, né? De uma transição de carreira, por exemplo, né? Mas são 37 essências. E dentro dessas 37, emoções muito variadas, né? Dependendo da situação da pessoa, do que ela está vivendo naquele momento e também trazer coisas do momento passado, né? Para que a gente possa estar cicatrizando esses traumas também do passado. Eu vejo isso Entendendo? porque na mesa radiônica a gente não trabalha com a essência do floral, mas a gente tem uma ferramenta onde nós trabalhamos com a frequência do floral. Nós trabalhamos o floral quântico. Então, aí, pela mesa, a gente vê que para cada pessoa, dependendo da situação que ela vem, aparece um floral que é específico para aquilo. E geralmente tem a ver muito com o comportamento dela. Né? Sim. É muito importante a gente entender que nós somos seres inteiros, nós não somos pedaços. Uhum. Essa é a grande é o grande segredo, digamos assim, da terapia holística. É olhar a pessoa, não só o corpo. A gente olha primeiro a alma, depois ao Sim. corpo, porque toda doença, gente, ela vem do gene psíquico. Toda doença vem do átomo psíquico. A gênese de toda doença está no nosso psiquismo. Então, o espírito imortal traz isso dentro de si. Então, como a Rumi falou, emoções, situações que não ficaram bem resolvidas, a raiva que não foi exteriorizada no momento certo, que não foi pontuada no momento certo, acontece que nem acontece com a panela de pressão. A panela de pressão, quando ela chega num determinado nível de pressão, se aquela válvulazinha não funcionar, a panela não explode, ela implode. E nós, quando não pontuamos as nossas situações, quando nós não colocamos, resolvemos essas situações, a gente implode e vai acabar caindo essa implosão em Cicatrizando. determinados órgãos e vai virar toda essa gênese de doenças que a gente
que a gente conhece. Para quem está perguntando aqui, quem é que está perguntando aqui? Cláudia, já fiz muitas terapias e não consegui resolver meus bloqueios. Tenho vontade de retornar, mas ao mesmo tempo fico pensando que será novamente frustrante. Eu não acredito nessa sua frustração, desculpa. Eu acho, como eu falei no começo da live, tudo, Cláudia, tem uma solução. Tudo tem uma solução. O nosso tempo vai acabar daqui a pouco. O resto, a Rumi fala daqui a pouquinho, porque senão vai cair a nossa conexão e a gente tem respondendo a Cláudia e a todos vocês que estão aí, que ficaram com a gente até o final, eu e a Rumi, nós decidimos que nós vamos oferecer para vocês uma primeira sessão de tratamento terapêutico online, totalmente gratuita, de 30 minutos. Então, quem quiser ter essa sessão com a gente, para ter um bate-papo, para a gente te conhecer, é uma sessão que a gente vai poder, inclusive, responder os questionamentos. Vocês precisam ir lá nas nossas páginas, tanto minha quanto da Rumi, curtir a nossa página. Eu tenho o Linktree lá na página, a Rumi também tem os nossos telefones. Se você quer marcar uma primeira sessão comigo ou com ela, é só entrar em contato, a gente vai fazer o agendamento disso e a gente vai te atender aí, para quem ficou até o final, 100% gratuito, tá bom? E também, como falei que eu ia ter uma outra surpresinha, na semana do dia 15 até o dia 18, é isso mesmo, dia 15 a 19 de junho, eu vou abrir um workshop online, totalmente gratuito. Vai ser essa semana de aulas gratuitas, de 1 hora semanal, em sala fechada. Para quem quiser participar, vocês têm que entrar lá na minha página, tem o Linktree lá na página. Vocês vão ver lá que tem inscrição semana destravando as amarras emocionais e financeiras. A gente vai falar sobre como destravar a vida mesmo. Por que é que acontece essas coisas? Então, este curso eu vou dar para vocês online, porque no final desse curso eu vou dar 2 grandes surpresas para vocês, mas tem que participar todos os dias. Vai começar na segunda-feira, dia 15, e termina na sexta, dia 19 de junho, vai ser todos os dias às 20h30. Mas só poderão participar quem entrar lá, fizer a inscrição lá pelo meu WhatsApp. Então, vocês têm que entrar aí no Linktree, que tem na minha página. É o primeiro item que vai aparecer. Inscrição, semana destravando as amarras emocionais e financeiras. Aí você coloca lá o seu nome, coloca também o seu e-mail, e que vai participar. Por quê? Eu vou criar os links, serão links diários, aonde eu vou abrir a sala para ter essas aulas. Tá bom? Esse vai ser o meu presente para vocês.